Olá, meus amigos. Eu sou o Dante Mantovani, sou apresentador do programa Música Universal pela Rádio Vox e, a pedido de um dos nossos ouvintes, o Jairo Christian, lá de São Luís do Maranhão, eu vou fazer um comentário aqui sobre o tema que ele me sugeriu, que é a importância do maestro, ou o significado do gesto do maestro. O maestro como diretor da orquestra, ou da banda sinfônica, ou ainda do coral. Muitos se perguntam por que é necessário a existência de um maestro, um diretor, frente a algum grupo musical. E assim, existem muitas funções, muitas utilidades, e a depender de cada um dos maestros, de cada um desses diretores, uma ou outra função pode ser a mais importante. Porém, eu acredito que há uma definição e uma funcionalidade que é universal, que serve para todos os casos. Bom, o maestro, em princípio, serve para dar unidade à execução musical. Por que eu digo isso? Porque quando você está tocando em um grupo com mais de 20 ou 30 pessoas, mais de 20 ou 30 músicos, instrumentistas, cada um desses músicos tem a sua interpretação pessoal, que é legítima, que é muito valiosa. Mas imaginem só a disputa entre 30 concepções diferentes acerca de uma mesma obra. Ou ainda de 50. Se considerarmos uma orquestra sinfônica, o número de músicos pode passar de 100. Então vocês imaginem 100 concepções diferentes em conflito para saber qual é a mais apropriada, qual vai ser adotada por todo o grupo. Então, o maestro, essa figura do regente, do líder, do diretor da orquestra, ela surgiu no século XVII, justamente devido ao incremento no tamanho das orquestras. Naquela época eram ainda orquestras menores do que as que nós conhecemos hoje, como orquestras sinfônicas. Eram principalmente orquestras de cordas, mas ainda assim demandavam, e com alguns instrumentos de sopro da época, demandavam um diretor, um líder na frente desses músicos. E este líder, ele geralmente era o compositor da obra. Tanto que há uma célebre passagem da história da música que o compositor barroco francês, Jean-Baptiste Lully, foi um dos primeiros maestros, um dos primeiros regentes, e ele usava um bastão. Ele ficava batendo com esse bastão no chão. Esse bastão é o precursor da moderna batuta. E ele ficava batendo com esse bastão no chão de modo que chamasse a atenção dos músicos para a marcação do tempo, dos compassos, enfim, tudo aquilo que ele queria transmitir. E ele acabou atingindo acidentalmente o próprio pé e a ferida infeccionou e ele acabou falecendo em função disso. Então, costuma-se dizer a anedota de que a atividade do regente, do maestro, é um pouco perigosa. Mas, brincadeiras à parte, trata-se de uma atividade fundamental para que possamos atingir a excelência da execução musical. Né? E, por isso, é importante falar da importância do gesto. Eu até escrevi hoje aqui na rede social alguma coisa sobre o gesto do maestro. Né? Disse eu o seguinte, olha, o gesto do maestro dirigido à orquestra indica, antes de tudo, uma ideia musical, e não apenas os parâmetros sonoros objetivos. Bom, o que eu quero dizer com isso? Há parâmetros objetivos que são, no caso, a intensidade, a articulação, está certo? Por exemplo, a intensidade se vai ser tocado mais forte, mais fraco. Na terminologia musical nós chamamos de forte, piano, mezzo forte. Enfim, toda essa terminologia indica as possibilidades sonoras que vão ser delimitadas pelo gesto musical. Só que o gesto musical tem que passar uma ideia, uma concepção mais ampla para que haja coerência nesta execução musical. Eu disse antes que a função do maestro é dar unidade à execução musical, está certo? E para que haja unidade, é preciso haver coerência. Sem coerência não há unidade, porque as partes referem-se a elas mesmas e as outras partes dentro da própria música, dentro da forma musical ou dentro da melodia, e isso é a coerência musical. Então, para que haja essa coerência, é preciso que haja uma ideia acerca de como criar
ou no caso do intérprete, do maestro, de como recriar a coerência almejada pelo compositor. Então, vocês vejam que é uma coisa muito interessante essa discussão, né? Eu segui aqui no escrito, vou ler para vocês e terminar de fazer o comentário. Os parâmetros como articulação, intensidade, andamento estão contidos na ideia musical, sem a qual tornam-se ininteligíveis. O que catalisa a ideia musical são as emoções. Portanto, é necessário traduzir em gestos a emoção geradora da ideia musical para que a orquestra faça a verdadeira música. Então, eu quis dizer o seguinte, eu quis dizer que é preciso gerar e transmitir uma emoção, porque essa emoção é que vai corresponder à ideia musical. Porque a música, ela fundamentalmente transmite emoções. Não há como negar isso. Então, o maestro, o regente, vejam só a complexidade da tarefa. Ele não transmite apenas os parâmetros objetivos, como andamento, tempo, compasso, as entradas dos instrumentos, isso tudo o maestro faz. Só que, só isso não é música. Isso não gera música por si só. Ele tem que passar essa emoção, passar essa ideia mais abrangente acerca da obra que vai interpretar. E dentro desta emoção que ele passa, dentro de toda essa concepção mais ampla, vem junto todos os parâmetros objetivos. Então, eu me lembro agora de um filósofo do século XX, Edmund Husserl, que é o pai da chamada fenomenologia, para a qual não há separação de sujeito e objeto, né, na observação dos fenômenos da realidade. Então é isso, você não pode separar os fenômenos objetivos dos fenômenos subjetivos. E isso se reflete também na atividade do maestro e do regente. Então, quando alguém perguntar para você, mas para que serve um regente, para que serve um maestro, você já sabe que não serve apenas para coordenar a atividade musical, mas também para transmitir aos músicos e aos grupos não apenas essa noção de unidade, de coerência, como também transmitir uma emoção, aquela emoção que vai funcionar como o movimento principal da execução, no caso, seja instrumental ou vocal, ou mista, né? É como se fosse assim, o catalisador mesmo da música, né? O que azeita, o que faz com que a música tenha vida, tenha alma, né? E exatamente esse o objetivo da música e da boa música, que é tocar a nossa alma, né? Tocar as nossas habilidades e faculdades superiores, porque nós somos seres dotados de corpo, mas também de alma, né? E a música é considerada por muitos escritores, poetas, filósofos e melômanos, apreciadores da música, como uma arte que fala diretamente à alma. Está certo? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço ao nosso amigo ouvinte, inclusive parabenizando-o, porque ele nos acompanha na Rádio Vox desde os primeiros programas Música Universal, que eu apresento desde 2013 na Rádio Vox. Tá certo? Então, muito obrigado, um abraço, até o próximo vídeo.